Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, pro seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, condomínio é papo popular. Já quero mandar um abraço ao da Rede SPTV. Toda segunda-feira, 19h20, esse programa maravilhoso aí que vem crescendo, atingindo mais pessoas que moram em condomínio. Porque nossa meta, meu amigão síndico, é que você tenha mais noites tranquilas através de duas coisas para a vida. Primeira, assistir nosso programa, adquirir conhecimento. E a segunda, vamos incluir nela, criar vergonha na cara, né, e praticar tudo que você vem aprendendo aqui, que eu tenho certeza que o seu condomínio vai ter uma gestão de alta qualidade e você, ó, vai dormir igual a criancinha. Chega pra cá então, Inteligência Condominial aqui na Rede SPTV. E recebendo ele, todo elegante, meu amigo, doutor Cláudio Viana. E aí, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Prazer enorme estar aqui novamente, né? E aquela pergunta, hoje tem treta ou não tem? Só um pouquinho de... Condomínio não tem nem treta, doutor. Exato. E hoje a gente tem uma convidada ilustre, né? Hoje você vem a minha doutora Angra falar sobre combate à violência doméstica. É um tema que tem que ser falado todo dia em condomínio, né, doutora? Prazer, Thiago. É um prazer estar aqui, Cláudio. Obrigada pelo convite. Então, vamos que vamos. Então, ó, começando o nosso plantão Tira Dúvida. Lembrando para mandar a sua pergunta por inteligenciacondominial@gmail.com. Lembrando que está no YouTube, aí, assistindo no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, vem para cá, vamos propagar aí a boa nova no universo condominial. Já pega esse programa, copia, compartilha para o síndico, para as pessoas que moram em condomínio também, para a gente poder revolucionar o universo condominial. Doutor, então vamos lá. A primeira pergunta do meu amigo Cleinaldo dos Santos. O título é Difamação em Grupos de Condomínio. Sabe que isso acontece? De difamação? Nunca vi, viu? Você já foi defamado alguma vez? Que eu saiba, não. Você já, doutor? Alguém já falou mal da senhorita? Que eu saiba, graças a Deus, Porque não. se falar, vai ter processo. Vai ter processo, com certeza. Tá vendo aí? Não é? Tem que ter, eu acho. Para isso que estudou para tirar uma B, Não né? é? Com certeza. Então vamos lá, ó. Ele fala o seguinte, ó. Aconteceu uma coisa em meu condomínio, onde sou proprietário, ex-conselheiro fiscal e uma inquilina achou no direito de delatar dos meus gatos do nada no grupo de assuntos gerais do condomínio, onde possui contato de advogado do condomínio. Palavrões do tipo: Zé Ruela, você deveria ter tomado decisões melhores na vida. Doente, você foi um péssimo conselheiro. Eita, o bicho pegou no grupo, hein? Imputando crime como se eu tivesse respondendo a algum processo do condomínio. Detalhe, a síndica não puniu a pessoa, mas somente pediu para resolver no privado. Eu posso pedir diretamente bloco e apartamento da pessoa para a síndica? Posso abrir processo contra a síndica por omissão de dever de síndico? Eita, fui difamado, devo processar a inquilina? Como proceder? Tantas coisas, hein, doutor, nessa questão, hein? Vamos lá, que confusão, hein? Logo em grupo de WhatsApp de condomínio, será que acontecem essas coisas nesses grupos? Amigão síndico, por isso que eu falo. Esses dias, né, mandei mensagem que eu tenho uma lista de transmissão, cara. Abre o grupo, eu falei. Não. Assim, em primeiro lugar, né? Grupo aberto para moradores já é uma, assim, infelizmente, desculpa a palavra, uma desgraça pro condomínio, né? Não tem funcionado bem. Principalmente por causa dessas situações, né? As pessoas às vezes têm ideias diferentes e entram numa divergência de ideias e acaba partindo para ofensa da honra da pessoa, né? E às vezes, sim, a grande questão é... Porque quando é uma discussão sobre um assunto X, por exemplo, quero uma opinião sobre tal coisa, vamos tirar a dúvida, beleza. Mas do nada entra umas conversas dessa, né? Pois é, umas conversas que não agregam em nada pro condomínio, porque eu acredito que o momento para se discutir essas questões é no privado, né? Se você tem uma diferença com a pessoa, você tem que resolver na questão privada com ela. E se tratando de condomínio, tem que ser discutido com o próprio síndico ou na assembleia. Mas o que tem como proceder? Em primeiro lugar, eu queria até chamar a atenção que você, que é administrador de grupo de condomínio, existem recentes decisões que você é administrador do condomínio, que não faz nada para coibir esses insultos gratuitos e acaba saindo fora do controle. Você, administrador, pode responder de forma solidária sobre aquelas ofensas, né? Qual o nome do ouvinte? É o Cleinaldo. Então, se você deve ou não buscar a justiça. Então, se você sentiu sua honra atingida, isso é uma coisa muito pessoal. Você deve sim buscar a justiça na esfera civil ou então criminal, em razão de uma injúria, né? Uma difamação, né? E uma calúnia, se alguém
te acusou de algum crime. Então, doutor, vamos lá. Eu acho que isso aqui é importantíssimo, né? Primeiro, o síndico, no caso, que está administrando o grupo, ele responde também, né? Ele pode entrar contra o... Pode sim, se ele for administrador do grupo, ele pode responder sim. Porque isso independente de ser síndico, não. Você sendo administrador do grupo, você tem uma responsabilidade. É, nesse caso, eu tô falando que é síndico, porque ela que administra, pelo que eu entender, sim, né? Por isso que é importante falar, porque as pessoas acham que grupo é terra sem lei, né? Não. Acho que ficou muito no passado aquele entendimento que internet ou grupo seria algo sem lei, né? Hoje existe mecanismo para você fazer a autenticidade daquelas palavras, né? Então, daquele áudio, né? Hoje em dia existem aplicativos para poder subsidiar essa questão. Então, tudo que você é falado ou escrito, a pessoa tirou um print ali, já é uma... Tá, vamos lá. Já é uma prova, então, vamos lá. Tá vendo, amigão síndico? É. Fecha o grupo, bota só o grupo para mandar mensagem. Por isso que ontem eu falei com a pessoa sobre isso, por isso que eu não abro o grupo. A ideia do grupo aqui é só manter vocês informados das coisas acontecendo. Tem alguma dúvida? Chama no privado que vai ser tirada a dúvida, Exato. né? Porque às vezes você entra conversa que não tem nada a ver com aquele assunto, né? Ou se não, abre o grupo, já abrir para certos momentos, por exemplo, de votação. Vamos votar a tal coisa, votar tal coisa. Que é bem objetivo, né? Então você que está administrando o grupo, aí é importante. Independente se você é síndico ou não, você criou o grupo, você é responsável pelo que acontece lá. Outra coisa que é importante que é pergunta aqui. Como é que ele pode proceder para pedir as informações dessa pessoa que deferiu esses palavrões como Zé Ruela? Você deveria ter tomado decisões melhores na vida. Então, doente, você é um péssimo conselheiro. E aí, doutor? Como é que ele pode conseguir essa informação? Pois é, ele quer obrigar o síndico a fazer essa diligência, né? Informar dados pessoais de uma pessoa, nome completo, qualificação. E o síndico não tem essa obrigação de passar. LGPD nem pode, né? Então existem meios, né? Hoje em dia no próprio judiciário, você pode informar apenas o primeiro nome da pessoa e o número de telefone, ela pode ser citada e o próprio judiciário pode buscar a qualificação daquela pessoa, né? Pelo próprio número de telefone. Ah, beleza. Outra coisa importante, eu falo porque, né? A gente que é síndico, todo mundo já passa por isso que às vezes responder um processo, né? Isso é normal. Eu recebi um dia uma intimação via telefone. Tem validade? Tem validade. O CNJ já autentificou, né, autorizou essa questão, notificações pelo WhatsApp. Mas fica uma dica, né? Sempre que você chegar e receber uma notificação, você tem que pedir para a pessoa se identificar como oficial de justiça. Aí o oficial de justiça vai tirar uma foto da funcional dele, né, demonstrando que ele é oficial de justiça, aí sim você pode dar ciente. E o oficial de justiça nunca vai te pedir Pix, nunca vai pedir dados pessoais nem nada, ele só vai querer a sua ciência daquela intimação judicial, que geralmente é para comparecer numa audiência, ou então para apresentar algum tipo de defesa, né? Dentro desse tema ainda, acho que é muito importante falar, doutor. Porteiro, como é que o porteiro lida com isso? Porque a gente vê muitas vezes o porteiro não quer liberar o acesso, né, ao oficial de justiça para fazer a diligência ali. Como proceder nesses casos? Tem que liberar o acesso, deixar a pessoa aí? Tiago, você me lembrou uma situação bastante complicada que um síndico que assessorou depois que aconteceu o problema, né? Ele impediu a entrada do oficial de justiça e ele acabou respondendo por um crime de obstrução da justiça, de resistência. Então o síndico acabou respondendo um processo criminal, e não só o síndico, como o porteiro também, né? Então, se é um oficial de justiça, se é um policial em serviço, né, ou qualquer pessoa que representa um órgão de fiscalização, o síndico deve pedir, né, a identificação, registrar no livro de ocorrências qual o nome da pessoa, qual o número da matrícula e liberar para a pessoa fazer o trabalho dela. A partir do momento que você impede, você acaba se responsabilizando por aquela questão e pode envolver até uma questão criminal. O síndico que impediu essa questão teve que pagar algumas cestas básicas aí e prestar alguns serviços voluntários. Outra coisa importante, companhia de água e companhia de energia não pode proibir a entrada do mesmo para fazer o corte, é o trabalho dele, né, doutor? Exatamente, é o trabalho dele. Também entra nessa questão, eles têm autorização para entrar energia, água, telefone, internet, então ele tem essa liberdade para prestar o serviço. Porque já teve neguinho brabo ligando. Como é que você autorizou a entrada? Agora eu tô sem energia, o que eu faço? Pagar! Paga! Não. A gente, pessoal, você que está nos assistindo, que mora em condomínio, às vezes você não é síndico, né, do Conselho Fiscal da Administração, é igual eu falo, a gente não pode proibir, né? A gente é obrigado a liberar o livre acesso para eles poderem fazer o trabalho deles. É igual oficial de justiça, polícia também, a gente não pode.
que eu falo é o seguinte, deixa entrar, né? Lógico, pode pedir a identificação para poder ter o registro ali, mas deixa entrar, pelo amor de Deus, não proíbe essas pessoas de entrar. Facilita Thiago, o acesso deles. Me fez me lembrar, a doutora Angra vai poder me ajudar bastante a complementar essa situação. Acontece no condomínio, às vezes um casal briga, aí a esposa fala assim, não quero que meu marido suba no meu apartamento, ou vice-versa, né? Qual a orientação que eu tenho dado para o síndico? A pessoa que está fazendo essa reclamação tem que apresentar a decisão que aplicou a medida protetiva, né? Porque às vezes é um casal, os dois são proprietários, e às vezes o síndico proíbe a entrada daquela pessoa, só que não existe nenhuma medida protetiva, então ele está restringindo o acesso daquela pessoa à sua propriedade, né, doutora? Exatamente, tem que ter, se tem a decisão judicial impedindo, realmente concedendo a protetiva, aí sim o síndico, o porteiro, pode restringir o acesso. Agora, se não há decisão judicial ainda, o proprietário do imóvel, seja o casal ou qualquer outra pessoa, tem direito ao acesso, sim. Agora, melhor situação, estava almoçando um dia, doutora, e aí a pessoa comentou que separou, né, da esposa e tal, morava no 8º andar. E aí ele começou a se relacionar com a pessoa do 6º andar. E aí, pode liberar ou não a entrada? Aí o ponto é, né? Normalmente a protetiva ela sai, o juiz expressamente coloca um distanciamento, uma certa metragem, vamos colocar assim. Se aquela metragem estiver sendo observada, ok, ele pode, né, outras áreas, outros lugares. Agora, se a vítima ela se sente insegura com essa situação específica, que a pessoa está se envolvendo com alguém ou tem um outro imóvel no mesmo empreendimento, ela explicar isso para o magistrado e o magistrado impedir o acesso ao condomínio inteiro. Porque ele não vai restringir a 200, 300, 500 metros, e sim a toda a área do condomínio em si. Doutor, o que você pensa sobre grupo de WhatsApp, os condomínios? Você gosta, acha legal, interessante? É muita confusão, né? Por isso que o certo é realmente, como vocês falam, não permitir todo mundo responder, não ser aberto, porque realmente vem essa questão de ofensa, e aí acaba que o direito de liberdade de um vai até o direito do outro. Mas as pessoas não têm essa noção, acham que pode ir além, e é onde entra a responsabilidade civil. Gente, tem duas situações que aconteceu comigo. Uma foi, olha a treta. Botaram no grupo que a pessoa estava fazendo barulhos excessivos. Vocês vão me entender, né? Sim. E aí, né? A esposa do cara não estava em casa. Olha Eita. só a confusão. Deus. E eu tava num evento um dia, cara, com a minha esposa, aproveitando o dia, me ligou, cara, como é que você faz isso? Não sei o quê. Eu falei, fazer o quê, meu jovem? Tô falando aqui que tá vindo barulhos, né? Do meu apartamento, sendo que eu nem tô lá, e minha esposa também não tá lá, cara, tá brigando comigo aqui, não sei o quê. E o cara falou que ia chegar lá e ia bater na mulher que denunciou. Eu falei, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Outra foi um dia, o cara encostou e os caras, ficou dois caras conversando dentro do carro, esperando o cara descer pra jogar bola. Tiraram foto e botaram lá também. Deu uma confusão danada. E eu falo, gente, vamos pesquisar, ver antes o que tá acontecendo. E assim, tem vários julgados aí, pessoal que tá nos assistindo, de pessoas que, por exemplo, o último agora, o cara teve que pagar 5 mil porque chamou o de ladrão no grupo de WhatsApp. Sim. E outra coisa, fica registrado. A grande questão que a gente fala aqui é as provas. Você está dando prova, então... E a questão é que dependendo da dimensão do grupo também, né? Tem condomínio que é pequeno, mas se é um condomínio de muita... Aquilo alastra e realmente justifica uma condenação maior. Porque ofendeu a sua intimidade para um número maior de pessoas. Exatamente. Lá no meu escritório mesmo, já teve um síndico que ele foi chamado de picareta, né? No grupo. E a gente acabou entrando com a ação de reparação de danos morais, né? Que o TJDF condenou essa pessoa a pagar o valor de R$8 mil e ainda escreveu uma carta de retratação para ser publicado no mesmo meio que ocorreu a ofensa. Fato, né? Ou seja, ele teve que se desculpar no próprio grupo de WhatsApp, né? Então tem que ter muito cuidado. Às vezes você tem uma diferença com a pessoa, é melhor você respirar fundo, pensar 2 vezes antes de escrever. Exato. Porque a palavra lançada não tem mais volta, né? Verdade. Ainda mais se for digitalmente. É isso aí, vamos seguir com o nosso plantão. Tira dúvida aqui no interesse@gmail.com. Tá falando sobre proibir pessoas. Eu até já pulei para uma questão mais para frente que fala sobre isso, aproveitando o gancho, né? A Júlia fala assim: posso ser proibida de impedir? Eu posso proibir um visitante indesejado de entrar no condomínio onde eu moro? Hoje passei por um episódio onde fui impedida de proibir a entrada de um indivíduo periculoso no condomínio onde eu moro,
pondo em risco toda a minha família, com a justificativa do porteiro, alegando que só poderia acatar as ordens do proprietário do apartamento, pois era uma regra que foram passadas para ele. No caso, minha avó teria que interfonar para ele e para a administradora do condomínio ou deixar um bilhete escrito por ela, pois só a palavra ou a letra dela seria considerada. Achei um absurdo. Portanto, tive que aceitar a resposta que ele me deu e informar a minha avó. Isso gerou um gargalo que dificultou a prevenção de um problema, além de pôr eu e minha família em risco. E aí, doutor, que treta, pelo que entendi, que o cara ia entrar no apartamento, ela queria proibir a entrada dentro do condomínio. Exatamente. Pelo que eu entendi, ela não é a proprietária do imóvel, certo? Então, aparentemente, ela mora com a avó, então ela não é a proprietária, ela é apenas uma moradora. Assim, a princípio, o condomínio agiu de forma, assim, em tese, correta, né? Porque ela não tem legitimidade para representar aquele imóvel, ou seja, ela não tem legitimidade para proibir ou não. Mas também o condomínio errou por um lado, porque ele autoriza qualquer pessoa entrar no imóvel, o proprietário tem que autorizar a entrada. Será que a avó... Ou proibir ou liberar, né? Exato. Se não está proibido, então não entra no imóvel. Então tem que analisar muito bem essa questão. Certo? E se ela se sente ameaçada, ela falou que é um sujeito periculoso, ela tem que registrar o boletim de ocorrência e solicitar as medidas para resguardar a integridade dela, que ela se sente ameaçada. Exatamente. Isso aqui é interessante, cara. E lembrando, pessoal, a gente não pode proibir a entrada de ninguém, de novo. Né? Se a pessoa está autorizada a entrar, não tem o que dizer, né, doutor? E lembrando, se acontecer alguma coisa, a pessoa que autorizou a entrada é responsável pelo aquele visitante, né? Exatamente. E principalmente, né, os porteiros, né, as empresas terceirizadas têm que reforçar, né, os treinamentos, né? Os treinamentos têm que ser constantes, principalmente com questão assim da evolução, né, da modernidade, os meios de acesso. Sempre tem pessoas buscando novas práticas de ingressar nos condomínios, né? Às vezes existem meios frágeis para entrar naquela questão, então a empresa terceirizada é fundamental estar sempre treinando aquele porteiro para ele ficar ciente das medidas para tomar naquela situação. Vamos supor, se você tem na dúvida se aquela pessoa é conhecida ou não da família, você nunca deve autorizar de pronto, né? Tem que interfonar no apartamento, não atendeu, então não libera. Então a pessoa tem que ligar para o proprietário, para ele ligar no condomínio, para poder liberar a entrada. Por quê? Se a pessoa entra, né, fala assim, deu aquele sorrisinho, né, pro porteiro, deu um joinha, o famoso joinha, deixa eu entrar aí e abriu a porta, tanto a empresa terceirizada quanto o condomínio pode ser responsabilizado por eventual dano, qualquer coisa que aconteça naquela situação. Quer agregar alguma coisa, doutora? Não, basicamente. E além dessa questão de monitorar, se a pessoa fala que está indo para uma torre X, acompanhar se realmente ela está indo para aquela unidade mesmo ou não, está indo para um outro bloco, tá se distanciando do que seria a rota padrão, acompanhar. A doutora falou uma coisa interessante, porque dificilmente os porteiros fazem isso, né? Já que é uma pessoa que você vê que é uma pessoa que não é normal aquele ambiente, né? Passa o caminho, verdade, por ali. A pessoa... Fica uma dica muito boa aí para quem está nos assistindo aí. Outra coisa, doutor, deixar aqui um relato de questão de visitante. Um colega meu que é síndico comentando que o cara recebeu o visitante, os caras foram lá no mercadinho, fizeram o quê? Pegaram um monte de bebida lá e não pagaram. E aí chegou o boleto que ele fez, botou a conta pro proprietário pagar. E ele ficou puto. E ele falou, não, quem responde é você, tá aqui a filmagem, tá aqui as provas e teve que pagar. Então fica o cara assim, não tem nada a ver com isso. Não, tem tudo a ver, é o seu visitante. É sua responsabilidade, né? Essa história de mercadinho, né, me lembrou uma história relativamente engraçada, né? Sempre tinha um senhor que morava no condomínio, sempre recebia o genro dele no apartamento. E o genro ia lá com Heineken, uns petiscos e tal. Quando passou 1 mês, 2 meses, chegou o mercadinho, falou assim, sua unidade pegou lá e não pagou. Por quê? Porque a pessoa ia com o aplicativo, né? Aí você libera, aí abre lá, ele pegava uma pipoca e pegava 5 cervejas, não sei o quê, e ia fazer uma graça pro sogro. Mas a conta acabou ficando pra ele mesmo. Fez uma graça mesmo. Exato. Teve que pagar, né? Então cuidado com o genro que você tem aí. Tá vendo? Vai ficando libera qualquer pessoa o aplicativo, né? Então vamos agora pro nosso Mexão, mano. Bota aí na tela aí o pessoal que nos apoia. Já convida você tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Toda segunda-feira, Rede SBTV, das 19 às 20 horas. Vamos lá, até. Quem é o primeiro no nosso telão aí, minha amiga Mari?
Então corta aqui pra mim, eu vou falar aqui, ó, pessoal. Ó, aí a Mara é fera. Combate extintor, amiga Juliana, pessoal. Vamos, pessoal, vamos deixar pra depois. Extintor é coisa séria, prevenção de vida. Procura uma empresa séria que faz o trabalho de forma correta. E aí nós indica Combate Extintores aí. A Juliana é um trabalho maravilhoso, muitos anos no mercado aí. E sempre fazendo precinhos bacanas, divide. Sempre ajudando os sinos, a questão de segurança. Combate Extintores. Qual o próximo, amiga Mari? Vamos lá, ó. Daniel, cadê você? Vem pra cá fazer o programa com a gente. Quero mandar um abraço pro amigo Daniel da DSC Condominial. É uma garantidora, pessoal. Garantidora é algo maravilhoso para quem é síndico. É aquele dinheiro que você sabe que vai ter. A gente sabe hoje que uma das maiores dores do síndico é a inadimplência. Então imagina você ter no seu condomínio zero de inadimplência. O dinheiro chegou, é só investir, pagar ali, multiplicar. Então a DSC Condominial é uma empresa que vem nos ajudando bastante aí. E vou te falar que é a maior do Brasil. Tem mais de 1.000 condomínios aí segurados, né, no Brasil todo. Qual o próximo, amiga Mari? Cicobi da F1000. Cara, quero mandar um abraço para todo mundo do Cicobi. Tava ali com um stand maravilhoso da Unasíndico lá, nos atendendo, nos recebendo. Com certeza, Cicobi da F1000 é uma das maiores agências de Brasília, né, que vai atendendo os síndicos aí. Se você não tem a conta no Cicobi, corre lá e faz sua conta, porque lá o atendimento é de primeira e vem sempre ajudando nós síndicos aí a ter tranquilidade nas questões financeiras do nosso condomínio. Amiga Mari, próximo, vamos lá! Essa aqui é maravilhosa, amiga Gabriela, gente, só trabalhou para condomínio a vida toda, né? Então ela está aí, a Facilite, pessoa de condomínio, referência em Brasília, tem mais de 30 anos de mercado. Ela entende 100% da coisa, porque eu falei, trabalhou a vida toda no condomínio. Então segue lá, @Facilite, sempre está conosco aqui a Gabriela também, tirando as dúvidas e nos orientando aí a ter uma gestão de alta qualidade nos condomínios. Então anota aí, ó, @Facilite Gestão Condominial. Qual é o próximo, amigo Diógenes? Ele! O fera, o revolucionário, ó, Condominial Engenharia, amigo Diógenes, pessoal também nos apoiando. Mandar um abraço pro Diógenes, tá com um stand maravilhoso lá, né, falando sobre engenharia. Palestrou, cara, uma palestra maravilhosa na Unasíndico. O homem tem muito conteúdo aí, vem revolucionando a engenharia condominial do Brasil e do mundo. Então vamos voltar aqui com a nossa logo maravilhosa. Ó, quem tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Toda segunda-feira na rede SPTV, porque aqui condomínio é papo popular. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Que eu mereço também. Vamos lá. Eita, bom. Doutor, então vamos lá. A próxima pergunta da minha amiga Eliane. Ela fala o seguinte: como obter gravação de assembleia? Ela fala: eu sou conselheira fiscal de condomínio. Em assembleia, eu e uma subsíndica fomos desrespeitados. Solicitei para constar em ata a palavra o que não ocorreu. Solicitei a gravação da assembleia para a administradora. Essa me respondeu que não pode enviar, só com solicitação jurídica. Isso é certo, doutor? Então, Thiago, tem que ver se qual que é essa gravação, né? Se foi o áudio, né? Se foi áudio e imagem, porque isso pode ter uma diferença. Por quê? Se for o áudio, tem que ver a questão se pediu a autorização dos condôminos na assembleia, né, para poder gravar, né? Geralmente não há impedimentos e você tem que encaminhar uma notificação para o condomínio em primeiro lugar, pedindo a cópia dessa gravação, certo? E com a negativa, né, do condomínio de fornecer, porque é um documento, né, transcrito em áudio, é um documento que pertence ao condomínio, e você que é condômino, você pode ter acesso a qualquer documento que pertence ao condomínio, você pode entrar com a ação de exibição de documentos, né, no judiciário. E todo mundo autorizou a utilização daquele. Exatamente. Ou imagem ou o áudio dele, né? Aí o condomínio, que está se negando imotivadamente de apresentar aquele documento, ele é intimado judicialmente a apresentar aqueles documentos em tantos dias, sob pena de multa diária. Certo? Agora, se é uma questão de imagem, no qual envolveu a imagem de outras pessoas, aí há um receio, né? Tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque a partir do momento que você, síndico, transfere dados pessoais da pessoa, principalmente que é a imagem, que é protegido pela Constituição Federal, e você não sabe como vai ser manipulado aquelas imagens, né? O condomínio pode ser solidariamente responsável no decorrer daquela situação. Vamos supor, né? Fez um corte, colocou a pessoa numa situação vexatória no decorrer da assembleia, né? Então o condomínio que ofereceu aquela imagem pode ser responsabilizado. Por isso que lá no escritório a gente fornece um termo, né,
atendendo os requisitos da LGPD, que a gente vai fornecer a imagem de determinada situação, de data e hora e qual período, e a pessoa se responsabilizando sobre aqueles dados sensíveis que está sendo disponibilizado. Então tem que ter esse cuidado, né? Mas, em primeiro lugar, notifique o condomínio. Acredito que não há impedimentos demais para poder fornecer essas gravações. E assim, né, doutor? Eu não entendo porque que o síndico, ou quem escreveu a ata, não colocou, né, transcreveu ela mesma ali, já que ela pediu, né, que constasse em ata. É lógico que muitas vezes a ata você não faz 2 horas numa ata, você reduz os pontos importantes. Se a pessoa, quando a pessoa fala que quer que conste ata, eu sempre coloco em ata, porque sim, foi uma solicitação e entendo que é importante, né? E fica um alerta para você que é secretário, você acha que é uma responsabilidade, apenas vou transcrever um ato, você tem uma responsabilidade legal sobre a fidelidade daquele documento que vai ser transcrito. Se alguém levanta a mão e pede para registrar tal fato ou tal fala em ata, você é obrigado a registrar aquela situação na ata. Por quê? Porque você pode responder até por um crime, que é, salvo me engano, é adulteração de documento. Se a pessoa comprovar pelo áudio que levantou a mão, pediu para registrar tal trecho, ata, né, e num documento oficial que lá não foi transcrito, então você alterou a fidelidade, né, a alteração dos dados daquela ata. Então você, quando secretário, tem que pensar 2 vezes, porque é uma responsabilidade que você tem que atender, né? É isso aí, inteligência condominial, muita dica bacana hoje aí. Vamos falar de um tema muito importante que eu sempre gosto de trazer aqui e falo que nós sim temos que trabalhar mais isso em condomínios, porque o síndico também é um agente social de mudanças, né? Então fala sobre combate à violência doméstica, né, doutora? Fala um pouquinho sobre isso aí para nós, fica à vontade. É um assunto delicado, né? É um assunto que no âmbito privado já é complicado e vai mais quando envolve o coletivo, que é a parte do condomínio, e realmente todo mundo da sociedade, todo mundo do condomínio, da associação, se verifica uma situação de violência doméstica, até o início dela, tem que sim agir para coibir, porque às vezes a vítima realmente está numa situação extremamente vulnerável, não consegue se defender e precisa da ajuda dos demais. Vamos lá, como é que funciona a denúncia? Hoje o síndico é obrigado a denunciar isso aí, né? Obrigado a denunciar. O síndico, qualquer outra pessoa do condomínio também, qualquer outro condômino, né, que esteja ali presente, que presencie, é obrigado a denunciar. Gente, 190, tá? Na dúvida, 190. Se a pessoa me ligou, falei, liga primeiro pra polícia. Pelo amor de Deus. Né? E nós que é síndico, pessoal, eu aconselho a você pegar o protocolo. Eu já fiz algumas denúncias, então que eu peguei o protocolo, guardei. Por quê? Se lá na frente alguém falar que você não fez sua parte, você fez. Você fez, tem comprovado. Porque isso é importante, porque assim, é o start inicial. Quem vai fazer o processo ali de investigação é a polícia, não é, doutora? Exatamente, a polícia que faz o processo de investigação, mas começa essa investigação por uma denúncia, seja da vítima, seja de um terceiro que está ali acompanhando e que vá prestar esse primeiro socorro. Então, realmente faz a denúncia, se puder salvar o protocolo, documentar, quando a autoridade policial chegar ao local, abrir, conceder o acesso, são os passos iniciais, né? E como é que você vê o cenário hoje, doutor? Você vê que diminuiu, aumentou? A sua percepção? Parece que só aumenta, né? Eu não sei se é porque agora os casos estão, né, são noticiados, vão para a mídia, mas a gente vê que só aumenta. E não é só, a gente pensa que é só a violência doméstica só contra a mulher, não. Crianças, idosos, até o homem mesmo tem casos que a gente tem que o próprio homem é vítima de violência doméstica. Então, o homem nunca está em situação vulnerável? Não, às vezes está sim. Então, é claro que tem que ponderar, analisar, saber separar no começo se é uma simples discussão de casal ali que não está acalorada, é uma discussão tranquila e que daqui a pouco está passando, ou se realmente a coisa está evoluindo, está se agravando e está partindo para uma violência, e é o caso de fazer a denúncia no 190. E aí, doutor, o que você pensa sobre isso? Então, é um assunto delicado, infelizmente parece que é rotineiro, né, na nossa sociedade. Acho que todo mundo conhece, né, uma pessoa que sofreu violência doméstica, né? Sempre tem alguém próximo que sofreu, né? E acredito que a doutora pode até explanar melhor do que eu, né? Não é só a violência física, né? Existe a violência psicológica, né? E também tem a violência moral, patrimonial também. Patrimonial, que nesses casos de condomínio também existe muito, de entrar, tirar alguma coisa sem ter um processo judicial que tenha autorizado uma partilha e querer levar alguma coisa. Se ficar demonstrado que está sendo que é um tipo de violência também, tem que ser apurado, tem que ser impedido. E o delicado da questão quando envolve comunidade, condomínio, é que a gente fica numa situação de saber até onde eu estou defendendo, tá ajudando ali a coibir, ou eu estou entrando na esfera de um casal que tem aquele ditado, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Então,
os particulares ficam numa situação realmente delicada. Mas o que a gente tem que ponderar se verificar que a situação está saindo do limite, se verificar que a pessoa está vulnerável, tem que denunciar sim. Porque só denunciando, às vezes a vítima ela não, naquele primeiro momento ali, ela fica sem reação porque está vulnerável, precisa a autoridade policial chegar, apartar, para que se evite um mal maior. Então, a nossa orientação é sempre denunciar. A doutora é gentil, elegante. Tem que denunciar. Duvidou, denuncia, gente. Porque, igual eu falo, quem faz a investigação é a polícia lá. Exatamente. Porque assim, a gente está falando sobre vidas. Podemos e é um detalhe. Evitar. Porque a gente não sabe, não tá? Qual o teor, como é que foi falado aquilo, até que ponto tá. Exatamente. Né? Porque ele foi talvez um grito final ali, né? Então, assim, cara, na dúvida, você que mora no condomínio, liga, 190, deixa a polícia fazer a investigação. E fazer o trabalho dela. Esse dia, você falou de criança, esse dia um aluno me chegou e falou assim: Tiago, tô achando estranho ali o casal. Bebê recém-nascido, a criança tá chorando demais, não sei o que. Eu falei, conceito tutelar, pô. Como assim? Eu falei, você tá com dúvida? Tem que agir. Pô, gente, na dúvida é conceito tutelar. Eles vão fazer a parte deles, que é investigar. E são órgãos, cara, de total competência. Eu falo porque eu já denunciei, já participei, né, desse processo deles fazer essa investigação. Então, assim, se a pessoa não deve, não teme. E outra coisa, nós somos síndicos, pessoal. Mais campanha, faz campanha. Sim. Toda hora, todo dia, entendeu? Se você tá na dúvida, manda, faz uma campanha, bota debaixo da porta ali, que a pessoa já fica com medo de grilada. E o caso de uma criança mesmo, que é extremamente hipervulnerável, que a gente chama, ela não consegue denunciar, ela não consegue, de regra, pedir socorro. Então, realmente tem que ter esse cuidado e essa atenção. Opa, tá fora do normal, tá chorando demais, tá apanhando, não tá certo. Vamos denunciar para os órgãos investigarem e coibirem, porque às vezes um minuto que a gente espera é tarde demais. E assim, né, doutor, eu vou incluir nessa, que eu também sou síndico, acontece muito isso, né? A gente espera acontecer para fazer alguma coisa, né? Eu acho que nesse tema a gente tem que antever. Quanto mais campanha tiver, eu sempre falo aqui, gente, vamos usar as administradoras, informativo. Eu, nos meus relatórios, sempre coloco lá no final, né, um 190, alguma coisa sobre isso, para dar um alerta para as pessoas, né? Exatamente. As campanhas educacional no condomínio faz parte, né? O condomínio não é só contas, né? Contratos e obra. O condomínio também, acredito, tem uma função social. O síndico exerce essa função social, porque ali está envolvendo, às vezes tem milhares de pessoas, né? Centenas de famílias vivendo naquele meio com diversas culturas diferentes, religiões diferentes. Inevitavelmente, é inerente ao humano, vai existir um conflito. E às vezes aquele conflito passa, né, do razoável e acaba se tornando um crime ou uma violência doméstica, uma violência contra o idoso, uma pessoa com deficiência, né, ou a própria criança. Então, para diminuir, existe cartazes de orientação educacional, você pode fazer uma palestra no seu condomínio, os órgãos vão até o condomínio, né? As próprias administradoras, empresas terceirizadas, existem pessoas especializadas nessa área, fazer um café da manhã das mulheres, dependendo da data, né? Não é à toa que o governo coloca assim, tal mês em defesa de tal situação. Então aproveita essas campanhas, né? E também inclua ela no calendário do seu condomínio. Com certeza vai ter um efeito bastante positivo naquela sua comunidade. Pessoal, outra coisa importantíssima, né? Eu falo porque eu faço programa de rádio também. A gente tem um quadro que chamava FAM, Força Ativa da Mulher, que era exatamente combate ao feminicídio, né? Violência doméstica. Gente, medida protetiva. Não tenha vergonha de espalhar. Exatamente. Não tenha vergonha, porque muitas vezes a pessoa tem aquela ciência, ela vai, às vezes, avisar, vai informar, igual condomínio. Cara, você tem que falar. Síndico, tá aqui. Sim. Porteiro, que aí, lógico, o síndico vai comunicar ao porteiro, né? Vai explicar, porque existe um padrão também, não pode expor a pessoa, né? Mas é uma coisa de proteção mesmo. Então não tenha vergonha de falar com o seu síndico, com o seu condomínio, explicar a situação, falar para alguns vizinhos também se tem intimidade, porque às vezes, né, vem de trás e você não vê, né, doutor? Acho que é importante. Fala um pouquinho sobre isso. Até porque a violência, a agressão física em si, que é o que é mais, né, o que a gente conhece mais, isso aí as pessoas já estão entendendo, já entendem o que é mais tranquilo, mas tem as outras formas de violência, então, como o doutor Cláudio fala pra nós aí, doutor. E aí as pessoas às vezes não sabem o que é uma violência patrimonial, acham que às vezes a mulher não trabalha, só o homem que gera recurso dentro de casa. Ah, não, ele colocou a televisão é dele, ele leva. Ah, ele que comprou essa mesa, se ele levar a mesa ou quebrar, é dele.
Mas é violência. A moral também, a psicológica, tá ali humilhando o tempo todo desmerecendo, o tempo todo questionando uma roupa, questionando uma postura, também é um tipo de violência. Só que para as pessoas interiorizarem e entenderem que isso é violência, tem muita gente que ainda não tem essa noção. Então é a hora que o educativo, as pessoas serem conscientizadas disso, às vezes no evento do próprio condomínio, às vezes numa reunião, num café de mulheres, isso é explanado e a pessoa começa a entender, opa, essa situação que eu vivo dentro de casa, isso aqui não é normal. Eu não posso sair, eu tenho que dar satisfação de cada segundo que eu dou, eu não posso receber um parente. Isso também é um tipo de violência e a pessoa não tem essa noção. Então, por isso que a educação, explanar o tempo todo, falar, é tão importante para que as pessoas interiorizem e possam coibir. Fala um pouquinho da medida protetiva para nós, doutora. A medida protetiva é quando chega a denúncia, assim que a autoridade policial ela chega ao local, ou se não foi flagrante, a autoridade não chegou, a mulher ou o homem vai diretamente à delegacia, faz o boletim. Hoje, aqui no DF mesmo é muito rápido, no mesmo dia, questão de horas, o juiz já profere uma ordem judicial de afastamento. Nessa ordem vem a questão da distância, de não poder se comunicar por telefone, WhatsApp, de respeitar uma determinada distância física. E dali, o ofensor, ele é notificado daquilo, hoje em dia, pelo próprio WhatsApp. Na hora que o mandado é expedido, ele já toma ciência que ele não pode mais se aproximar. Se ele estiver dentro de casa, o oficial de justiça vai, com força policial, se necessário, notifica ele e já o retira do imóvel. E a partir daquele momento, síndico, porteiro, já tem a garantia, a segurança de que aquela pessoa não pode mais adentrar na região ali do condomínio. E aquela decisão é válida até que, via de regra, a vítima, ou se o processo realmente findar e ficar provado que não houve agressão, ou a vítima falar que não quer mais a medida, não precisa mais, arquive-se e ela passe a deixar de ter validade jurídica. Mas, enquanto aquela decisão não for revogada por uma autoridade judiciária, ela tem validade e ela tem que ser cumprida, tanto pela vítima, quanto pelo ofensor, quanto pelos demais da comunidade também, que tem essa obrigação de evitar que o ofensor chegue próximo à vítima. Por isso eu tô falando, tem que divulgar. Tem que divulgar. Gente, não é constrangedor, não tem nada de vergonhoso nisso. É preservar a sua vida. Então fale com o síndico do seu condomínio, comunique ali, relate. Eu consigo até relatar para pessoas próximas também, igual eu falei, às vezes você está num ambiente, você não está vendo que a pessoa está próxima, a gente não sabe a intenção, exatamente, né? Então, quanto mais pessoas têm essa informação, maior vai ser a rede de apoio, né, doutora? Exatamente. Porque às vezes assim, a gente sabe que é meio constrangedor, mas, cara, é prol da vida, comunica as pessoas, né? Que infelizmente lá em Samambaia, que é a cidade satélite aqui em Brasília, aconteceu esse caso. A pessoa estava com a medida proibida, a pessoa de entrar, ela fez o quê? Permitiu a entrada. E aí, infelizmente, né, aconteceu. Você vê. E a medida, inclusive, normalmente nas decisões aqui do DF, vem essa observação, que a medida ela é recíproca. Então, assim, a vítima ela consegue a medida, mas se ela permite o contato, isso, é como se a medida ela automaticamente perdesse o efeito. Então, ela tem que o tempo todo deixar muito claro que ela não quer o contato. Se a pessoa se aproximar, ela deixar claro que tem a medida para pessoas próximas, para que possam impedir. Porque realmente, às vezes, é 1 minuto de proximidade, dependendo da situação, que a pessoa perde a vida ou, né, acho que esses casos. Eu falo sempre, né, quando isso acontece nos condomínios do qual eu administro, gente, é a vida. Na dúvida, eu falo, denuncia, 190, né, 180, denuncia, porque, cara, quem faz a parte de investigação é a polícia, mas você fez sua parte. É triste, igual, por exemplo, teve uma situação no condomínio, sim, que a gente denunciou 3 vezes e a pessoa continuou com o parceiro. Aí todo mundo fala assim, Thiago, isso aí... Eu falei, minha parte, a nossa parte, exatamente, que eu falei, aí a situação e de cada um. Mas acaba culpando a vítima, né? Só que às vezes a vítima está numa dependência psicológica, emocional e financeira daquela pessoa, então ela acaba escrava daquele relacionamento e ela não consegue se desvencilhar daquela situação. E às vezes a sociedade acaba criticando. Tá vendo aí, ó, apanhou, já tá com ele lá de novo. Não tem noção que a pessoa realmente é vítima. Ela gosta, né? Acaba e assim, gente, essas tem coisas, até as né? estratégias. Quantas vezes eu já liguei pra pessoa, vocês estão mexendo com mudança aí, de madrugada, né? Por que não? Barulho de imóvel e tal, a pessoa fica com medo. Então, assim, tem várias formas de a gente coibir isso. Se você sabe que naquele andar, por exemplo, tá tendo, cara, faz o informativo, joga, não só naquela pessoa, mas todas as portas, a pessoa vai entender. Bota no elevador bem grande, entendeu? Porque é sobre isso, né? Eu acho que a gente também temos que se preocupar com as pessoas no condomínio. Ser síndico é isso, é preocupar com o bem-estar ali. E fazer a nossa parte. Igual nesse caso, eu falei, ó, eu fiz minha parte, que foi fazer as denúncias.
E se precisar fazer uma quarta vez, farei uma quarta vez. Agora, o relacionamento dela, aí é a situação que ela tem que resolver, mas eu tenho que fazer a minha parte, porque primeiro eu sou obrigado. Por isso que eu falo, para quem está nos assistindo aí, anota os protocolos, tudo que você for fazer, CARRES, BICEP, o que for, tem protocolo, anota. Porque futuramente, se você for ingressar com a justiça, você tem a prova. Você tem a prova. Então, assim, começar a ter esse hábito, tá? E outra coisa importante, não espera o síndico, faz você mesmo. Você tá ouvindo? Pode ligar, gente. É anônimo. Às vezes é até mais sério do que você ligar para o síndico, esperar, às vezes o síndico está indisponível ali e dar o retorno. Não, você já percebeu que tem uma situação que foge do padrão acontecendo, já providencia de denunciar, depois comunica para o síndico, se for o caso, que já fez a sua denúncia, mas ratifica o que estava acontecendo ali, para que aquela pessoa que está em vulnerabilidade não sofra. Outra coisa importante, pessoal, tá aqui a doutora, que atua nessa área, mas todas as OABs, principalmente em Brasília, tem um setor para isso. Tem uma subseção que está ali sempre apoiando. Então, na dúvida, né, às vezes não tem um recurso financeiro, procure a OAB que tem alguém para te atender lá, para te receber, para dar as orientações. Isso é uma dica muito importante mesmo, Thiago, porque às vezes a pessoa que é vítima, ela acha que é só fazer o boletim de ocorrência, mas ela tem uma questão patrimonial a ser resolvida e ela não sabe. Ela tem uma questão que, às vezes, se eles têm um filho, ela tem o direito de morar, né, de ficar no imóvel sem pagar um aluguel até que o processo de partilha se resolva. E ela não tem noção desses direitos, que estão ali todos correlatos. Então, o ideal é, fez a denúncia, houve o afastamento do agressor do lar, imediatamente procure uma assistência jurídica, seja por meio de uma defensoria pública, núcleos de práticas que a gente tem, ou a própria OAB que disponibiliza esse serviço. Pegue as orientações, porque às vezes você é só um processo judicial que vai te dar ali um respaldo, vai te dar uma alternativa e você consegue ter meios de se manter financeiramente, um direito a um pensionamento. Tem mulheres que, dependendo, conseguem um auxílio por conta de um caso de violência doméstica, conseguem um atestado do trabalho se preciso for e uma licença pelo INSS. Então, tem uma série de direitos que essas pessoas têm, elas não sabem que têm por falta de orientação jurídica. Então, o ideal é, estar nessa situação, conseguiu a protetiva, que é o primeiro passo para ter o afastamento, imediatamente procure uma assessoria jurídica, seja ela do Estado ou seja ela particular, para te orientar e te dar esses demais respaldos para que você consiga realmente sair desse contexto de violência. Doutor, outra coisa importante falar é sobre esses processos meio complicados por causa da questão das provas, né? É muito importante também a pessoa buscar provas, né, para poder provar tudo aquilo, né? A palavra da vítima, a gente tem no processo de violência doméstica, a palavra da vítima, ela tem uma força probante muito grande. Então, assim, via de regra, se a vítima conseguir, tanto no depoimento, é claro que a gente evita-se que a vítima seja reouvida várias vezes, porque a gente chama de uma revitimação, ficar sempre escutando e requerendo dela as mesmas informações, mas se as informações prestadas na delegacia no primeiro momento e prestadas posteriormente perante o juiz forem uníssonas, forem informações que se concatenem entre si, ela tem uma força probante muito grande. Para o agressor conseguir desconstituir isso, ele precisa ter uma prova muito forte, seja uma filmagem que aquilo não aconteceu, seja um áudio. Então, assim, dos dois lados, é importante que as pessoas façam prova. Se o suposto agressor sabe que não faz e que a pessoa sempre ameaça de colocar uma protetiva, alguma coisa assim, ele sempre se respaldar de deixar um celular gravando, para ter prova que naquele dia, naquele horário, não. Os copos não foi ele que arremessou, e sim a suposta vítima. E a vítima também, mesma situação. Deixa um celular gravando, se possível for, pede para um vizinho testemunhar, mas a palavra da vítima, ela tem uma força probante muito grande. Tá vendo? 180, pessoal. Vamos fazer informativo, vamos falar esses condomínios. De vez que falando do gosto, falou do Zé Ruela, do cara. Fala, o Zé Ruela é o cara que bate na mulher. Exatamente. Bota lá, o Zé Ruela. Ninguém tá falando. Não precisa nem botar, não. Você, ô Zé Ruela, eu sei que você tá batendo na mulher aí, ó. Vamos botar 180. Porque é a forma de intimidar, né? A forma também de a gente parar isso aí. E nós sim temos que denunciar mesmo, fazer mais campanhas. Porque que é sobre vida, gente. É igual eu falei, na dúvida, denuncie, deixa a polícia fazer a investigação. É o trabalho dela, a polícia judiciária. Isso, como você falou, para mulher, idosos também, animais, crianças. Qualquer situação suspeita, denuncia. Deixa o governo, né, os órgãos competentes, fazer a investigação ali e eles vão concluir, né, doutor? Exatamente. E, assim, uma dica que eu dou, né, principalmente, não só para mulher, né, você que está iniciando sua vida, está iniciando um relacionamento, essa questão de violência doméstica não é só durante o casamento. Eu acredito que quando você está conhecendo a pessoa, tá ficando, tá namorando, já existem sinais, né, que aquela pessoa pode ser uma pessoa violenta no decorrer da sua vida, né? Uma palavra mais alta,
quebrar um objeto na parede, ou então levantar a voz. Então são igual falam hoje em dia a palavra na moda, né? Red flags, né? As bandeiras vermelhas, né? Que são alertas que aquela pessoa para se relacionar não é tão recomendável. E você que tá no namoro e passa por isso, não precisa estar casado para poder solicitar essas medidas protetivas, né? É neste momento mesmo que você tem que se desvencilhar e afastar, repensar e refletir se aquela situação vale a pena prosseguir ou não, né? E consultar também, né? Porque são informações que a gente consegue, se a pessoa for à delegacia, for consultar, que ela vai saber se a pessoa tem um histórico de passagem. Porque tem casos de pessoas aí que a gente vê que tem, né? Não só com uma companheira, mas com várias. O perfil da pessoa. Então, assim, se você começar a desconfiar, opa, realmente tá estranho, arrasta dos lugares, questiona do nada, altera o tom de voz do nada, muda do nada. Faz uma busca, né? Vai na delegacia, consulta, verifica, porque essas informações estão públicas. Acho que vai ser requisito para namorar, né? Pedir uma da consta civil e criminal da pessoa, né? Mas eu acho é necessário, é importante. Não, tem muita mulher que é vítima, assim, tem muitos casos de pessoas que têm vários processos de violência patrimonial correndo contra elas. Às vezes uma busca, um cuidado, a pessoa... Esses dias mesmo uma conhecida me mandou mensagem, Angra, tô achando estranho aqui que o fulano me pediu tanto, daqui a pouco me pediu mais tanto, e para comprar um celular, e sempre fala... Será quando a gente consultou, não era com uma pessoa, uma lista de vários processos por violência patrimonial e ameaça. Ela teve esse cuidado, percebeu 2, 3 vezes, a pessoa me pede para isso, me pede para aquilo, não me paga no dia que o comércio vai pagar. Tem alguma coisa errada? Deixa eu dar uma olhadinha. Então, assim, hoje em dia a gente tem um ponto positivo que é o acesso à informação. Antigamente, você consultar um processo judicial, você consultar uma situação, era muito complicado. Não existia tanta transparência como tem hoje. Hoje em dia, não. Você vai na delegacia, você coloca o nome, você tem acesso a todas as informações e é uma forma, queira assim, queira... É melhor você consultar antes do que depois perder 50, 100, 150 mil reais. Né? Ou a vida, que é mais grave ainda. É uma situação, né, que é denominada de também estelionato sentimental. Sim, estelionato sentimental, exatamente. Né, chega aquela pessoa, né, assim, me empresta um cartão de crédito, você pode pegar um empréstimo pra mim, daqui 30 dias vou receber uma herança, né, promete várias coisas, é aquela pessoa mais romântica do mundo, o príncipe encantado. Mas ele fica te explorando financeiramente, né? É, exatamente. Gente, tem uma série muito massa da Netflix, né, que é do Tinder lá, cara, aquela é fantástica. Ah, né? sim. O cara vai emprestando. Gente, cortar uma pela raiz, né? Eu acho que qualquer pessoa, tanto homem como mulher, ou, né, de outros gêneros também, se você for se relacionar com alguém, perceba isso, né? Faça a pergunta, vai ser contribuição, não vai? Até que ponto vale a pena? Porque lá na frente é uma dor de cabeça, né? Igual a gente falou, tem a questão financeira, mas tem a questão pessoal. Sentimental, né? Quando tem filhos, ainda envolve crianças, é muito mais complicado. E isso é muito bacana. Lembrando, 180, denuncia aí. Doutora, fala suas redes sociais, o pessoal acompanhar também, que deve fazer pergunta pra você lá, chamar no direct. Instagram, Angra Leite, e tem no TikTok também, Angra Leite. Todo mundo tá no TikTok. Nós estamos no TikTok, Thiago Comunicador. Segue lá. Doutora, qual dica você daria pra quem tá nos assistindo aí? Eu acho muito importante hoje em dia, principalmente as mulheres, que a gente sabe que queira sim, queira não, essa questão da violência patrimonial e do estelionato sentimental vem crescendo muito. Então, hoje em dia, já no começo do relacionamento, como o Dr. Cláudio pontuou, já analisar, já ficar atento, se perceber alguma conduta estranha, já dar uma investigada, às vezes perde tanto tempo vigiando o Instagram alheio à toa, tira meia horinha e vê, porque essa pessoa aqui, se alguém comentou comigo, uma outra pessoa, porque mulher tem esse defeito de, às vezes alguém, não, tá com despeito, eu tô com a pessoa, não, tá com inveja. Tá com inveja. Né? Se alguém te alertou, às vezes dá uma olhada, se a pessoa fala muito, minha ex, isso e aquilo, dá um alerta, vai dar uma olhada, né, tá falando tão mal, alguma coisa... Depois disso percebeu alguma situação errada, já tenta cortar pela raiz, ou começou ameaça, começou a se sentir coagida, começou a sentir medo do parceiro, denuncie e deixa as autoridades fazerem o trabalho. Isso é importante. 180. E não cancelem a protetiva, é o mais importante. Deixa a protetiva vigorar. E, gente, divulga. Não tenha vergonha. Não tem nada de errado nisso. É um relacionamento que foi para um lado que não foi um lado produtivo. Exatamente. Porque a sua vida é mais importante. Às vezes tanta mulher perder a vida com a protetiva debaixo do braço. Exatamente. Gente, fala com os vizinhos de frente, de trás, de todo mundo. Não deixa chegar talvez perto. você não tá vendo alguém que o cara tá perto de você aí, né? Exatamente. Tem um projeto de lei, não sei como é que tá, da tornozeleira, já viu? Uhum, o cara usa e a pessoa tem o telefone, né?
Infelizmente não dá para atingir todo mundo, mas a melhor forma é falar, é conversar. Falar, não deixar chegar perto mesmo, porque às vezes é nessa tentativa de reaproximação, é nessa segunda chance que o pior acontece, então realmente é cortar o mal pela raiz. É isso aí. Infelizmente. Cara, que papo bacana. Tem um tempinho aqui, vamos fazer mais uma pergunta do nosso plantão tira dúvida, doutor. Doutor, acha que ia parar por aí, doutor? Vamos lá. Vamos lá, finalizar. Última pergunta do nosso dia hoje do amigo Moraes. O tema é morador antissocial. Aí fala assim: em nosso condomínio enfrentamos uma situação delicada relacionada a uma unidade habitada pela irmã e o cunhado do proprietário. Os moradores dessa unidade têm desrespeitado constantemente as regras de boa convivência e o regulamento interno, resultando em diversas advertências, notificações e multas. Recentemente, a gestão foi informada de que esse morador agrediram verbalmente um condômino que está cansado do excesso de barulho. Esse condômino foi acusado pelos moradores da unidade problemática de furto. E, além disso, foi alvo de ofensas homofóbicas, como o uso de termos pejorativos relacionados à sua orientação sexual, tendo o morador ofendido testemunha do fato. Diante dessa situação, gostaria de saber qual é a melhor forma de lidar com esse problema. É possível aplicar uma multa da unidade em função dessas ofensas? Que configuração que configura injúria e calúnia? Quais medidas podemos tomar nesse caso? É complicado, hein, doutor? Vamos lá. Então, esse tema do condômino antissocial, né, previsto no Código Civil, é um tema que eu gosto bastante de falar, né? É um tema das minhas palestras, né? Até mesmo porque minha atuação, né, no Distrito Federal, eu fui o primeiro advogado que conseguiu afastar um condômino antissocial de um condomínio. Então, fui o primeiro a ter essa jurisprudência do afastamento. Porque o afastamento do condômino antissocial é algo não previsto em lei, né? Foi uma medida que o judiciário entendeu, né, para evitar o mal maior do condomínio. Por quê? Porque quais são as medidas que o síndico tem em mãos? Advertência e multa, né? Aplica multa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chega até o décuplo. E mesmo assim, a pessoa não muda a atitude dela. Então o judiciário entendeu. Então, ela está comprando o direito de transgredir a norma. Então, a única saída que teria é o afastamento do condômino social. Mas a situação do condômino social acontece assim de forma imediata? Não, tem que se esgotar todas as medidas administrativas possíveis. Esgotando as medidas administrativas, você entra com um processo judicial. Aí a justiça aplica uma multa. E mesmo assim, a pessoa continua a transgredir aquela norma, você tem a possibilidade de entrar com uma ação, né, de afastamento do condômino social. Mas isso deliberado em assembleia, os condôminos têm que votar que tal pessoa não pode mais conviver naquela situação. Então, se você é síndico, tem uma pessoa que é o condômino social, seja ele inquilino, seja morador ou o próprio proprietário, você tem que contactar a sua assessoria jurídica para fazer o procedimento da forma correta e evitar um problema maior. Doutor, e aqui nesse caso, porque, pelo que eu entendi, o morador está reclamando do outro falar com ele, né? Como é que o condomínio vai atuar nesse caso ou não atua? Porque no caso é uma coisa entre vizinhos. Então, essa questão, né? Às vezes é uma questão de relação privada e a responsabilidade do condomínio é a preservação das áreas comuns. Às vezes aquela situação está sendo só entre 2 particulares. O condomínio atua quando aquilo está atingindo a coletividade. Então, o que o síndico pode fazer? Ele pode até atuar como mediador, mas nem tem essa obrigação. Ele pode informar que aquela pessoa busca o direito dela, né, daquela situação. Uma obrigação de não fazer, de não entrar em contato mais comigo, de não falar sobre pena de multa, existe ferramenta e mecanismos jurídicos para poder coibir essa situação. E aí, doutor, o que você pensa sobre esses moradores? Complicado, tem gente complicada no condomínio, doutor. Tem gente complicada. Em todo lugar tem gente complicada, né? E se todo mundo usasse do bom senso, a gente não precisaria tanto do judiciário para resolver essas celeumas entre particulares, mas como o doutor Cláudio disse, enquanto está na área envolvendo o condomínio, realmente o síndico tem essa obrigação, né, de intermediar. Partiu-se para a esfera apenas particular das partes, é realmente orientar que, se a pessoa está se sentindo lesada e ofendida, procurar os meios jurídicos cabíveis para uma ação de reparação de danos ou uma ação de obrigação de não fazer, para não mandar mensagem, não se comunicar se for o caso. Mas realmente o problema é que no dia de hoje está vendo a falta do bom senso, né? Infelizmente, é o que dificulta tudo. E outra tudo. coisa importante, volta aqui aquela figura do proprietário. Gente, você que é proprietário, você que é o responsável. Sim. A inquilino não, você que é responsável, doutor. É muito importante a gente falar sobre isso, né? A questão, né?
Ah, foi o meu inquilino, foi o meu prestador de serviço que transgrediu a norma. Você é proprietário, você é responsável por todas as pessoas que são direcionadas à sua unidade. É o inquilino, é o morador, é o visitante, é o seu sobrinho que foi lá participar do aniversário, é o prestador de serviço. Então, tudo que acontece ali vai ser de sua responsabilidade de forma subsidiária. Né? Então alerte, né? Oriente as pessoas que vão visitar a sua unidade, você que vai alugar um imóvel, entregue à pessoa o regimento interno, a convenção do condomínio para que ela saiba se comportar naquele condomínio. Eu mesmo tinha uma situação chata, né? Porque era um casal de idosos, eles alugaram apartamento da pessoa e a pessoa não estava seguindo as regras, né? Tivemos que multamos a primeira vez. E aí o casal que pagava a multa, né? E eles, pô, Thiago, eu falei, cara, mas infelizmente aí teve a segunda multa também. E graças a Deus eles mudaram. Resolveu. Não, e foi até bom pro casal, porque tinha um ano que eles estavam morando sem pagar aluguel. Então já é Por isso também é importante quem está nos assistindo. Vou alugar, gente, cuidado. Para você tirar a pessoa dá trabalho, cara. É verdade. Dá trabalho. Nesse caso foi um ano, o pessoal lá pagando, tiveram que pagar as multas, porque, né? Tava o nome deles. E depois para receber, que paga para resolver com o condomínio. Para entrar com a regressiva aí, às vezes a pessoa não tem nada. Verdade. Não tá nem pagando aluguel, como é que você vai receber Pois depois? Complicado. A falta do bom senso. A falta do bom senso, pessoal. E eu sempre falo, gente, a regra tá ali, vamos obedecer, vamos seguir a regra, vamos conversar. Outra coisa, cuidado com um grupo. Cuidado, outra coisa importante. Eu passei por isso um dia, uma pessoa me perguntou alguma coisa, eu respondi para ela foi e botou no grupo lá dos moradores, do qual eu nem participo. Eu falei com ela, ó, eu não autorizei nenhuma mensagem minha ser divulgada. Então vou deixar passar essa, tá? Tem que ter cuidado. Então eu vou deixar passar essa, porque às vezes você manda uma mensagem fora de contexto. No meu caso lá foi até bom, porque a gente estava fazendo uma reforma da fachada e ela estava questionando tirar as telas, que ela tinha criança. Eu falei, ó, infelizmente tem que ser tirado as telas, foi uma questão de para fazer a obra com qualidade, tudo isso. E outra coisa, o espaço externo é da fachada, é área comum. Tá? Então, assim, com todo o respeito, né? As suas crianças são suas responsabilidades. E se você proibir, impedir, a gente vai ter que entrar com ação na justiça para poder fazer, para tirar, né? E aí que ela fez, pegou essa mensagem, botou um áudio, o áudio com uma só compartilhou, encaminhou o áudio. Aí foi muito interessante, muitas pessoas falaram assim, ele ofendeu, é ameaça, não sei o quê. Aí uma pessoa lá falou assim, eu vou mandar pro meu advogado. 5 minutos depois, o advogado, não, ele está certinho. E foi muito bom, né, a situação. Mas aí eu falei para essa pessoa, ó, conversa no privado, Isso também dá, a gente viu que agora, danos morais, tudo isso. Então a gente tem muito cuidado. Muito cuidado. Né, com o que a gente fala, com o que a gente escreve. Porque, como o doutor falou, uma vez falado, filho, não volta não. Pagar por isso. Tem muita cautela mesmo, né, doutor? Exatamente, né? E, gente, estamos na reta-feira do nosso bate-papo, um papo maravilhoso. Hoje uma participação especial da doutora Angra aqui, falando sobre violência doméstica, que é um tema importantíssimo. Volto a falar, 180, por favor. Doutora Angra, fica à vontade de suas considerações finais. E foi um prazer enorme ter você aqui e compartilhar esse tema, que é um tema que devemos falar todo santo dia. É um tema que tem que ser falado, mas fala-se demais, tá? Não tá cansativo, tem que ser falado sim. É um prazer responder dúvidas sobre isso, sobre estelionato sentimental, sobre violência obstétrica. E é um prazer estar aqui, foi realmente bem válido. Aprendi muito sobre condomínios também. E o que precisarem, eu estou disponível nas minhas redes sociais, basta me mandar uma mensagem. Foi um prazer imenso. Muito obrigado. Doutor Cláudio, fica à vontade, meu irmão. Tiago, é um prazer enorme sempre estar participando deste programa, né? Além de trazer informações, a gente aprende mais do que transmite, né? Verdade. Com a participação hoje da doutora Angra, agregou demais, né, neste programa. Com certeza vai ser bastante útil para vários ouvintes, né? E você que gostou desse programa e quer conhecer mais, segue lá no YouTube da Inteligência Condominial, curte, compartilha no grupo do seu condomínio, caminha pro síndico. E se você quer saber mais sobre direito condominial, segue lá no meu Instagram, claudioviana.dv, tá bom? Um abraço. Esse é fera. Pessoal, esse aí foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Abraço, fui! Arro!